queridas mulheres, estamos aqui hoje na casa de mais uma mulher que tem um testemunho maravilhoso para compartilhar conosco. Uma mulher que tem experimentado o trabalhar de Deus em todas as áreas da vida dela. Mas hoje, especificamente, ela estará compartilhando conosco como ela foi curada de uma doença que chama epilepsia. Para a ciência, uma doença incurável, mas para o nosso Deus, uma oportunidade para que o milagre dele se manifestasse. Conheça agora a história da Renata Barbosa. Renata, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa e compartilhar um pouco da sua história conosco. Nos fala agora como essa doença ela surgiu na sua vida, quais foram os sintomas, que essa doença provocou e como você recebeu o seu milagre. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de vocês estarem aqui na minha casa e eu poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. E como a Renata perguntou, a epilepsia, ela é uma doença muito drástica. Eu tive uma crise de epilepsia quando eu tinha 14 anos, foi a primeira crise que eu tive. Meu pai me encontrou dura no banheiro, caída de madrugada. E foi bem difícil no começo e ele me levou para o hospital e eu fui diagnosticada com a epilepsia. Ela é uma doença muito severa porque você se torna uma pessoa dependente. Eu era dependente 100% dos remédios. Quando eu parava de tomar, que já houve muitas vezes, porque há um período da adolescência, que foi assim na época na minha vida, e eu parava de tomar revoltada e eu caía no chão. Muitas das vezes eu me encontrava no chão, dura, tendo crise e eu tinha que ir para o hospital. Como aconteceu a cura? Aos meus 19 anos eu tive um encontro com Jesus, o amado Jesus, E quando eu tive esse encontro e eu comecei a conhecer quem Deus era, eu falei assim, não, peraí, tá errado. Por que eu sou dependente de um remédio, sendo que Deus é a cura? Mas para receber a cura, houve um processo na minha vida. E eu tinha um sonho. Eu falava com Deus que eu queria ter filhos. Esse era o meu sonho. E eu dizia ao Senhor, meu Deus, como que eu vou ser mãe dependente de remédio? Eu sabia que aquele remédio seria uma gravidez muito difícil, como os médicos me falavam. Então foi através desse sonho que eu busquei essa cura. E foi um momento assim, bem difícil, Foi bem delicado, porque às vezes eu achava que eu tinha sido curada e eu parava de tomar o remédio e aí eu ia para o hospital de novo com crise. Mas chegou um dia que eu creio que aquele dia foi um dia muito especial. Eu tive um encontro com Deus ali e foi um pastor, na verdade, que fez uma ministração na minha vida. E aquele dia ali eu senti que algo diferente tinha acontecido comigo. Mas esse processo foi um processo bem delicado, porque eu creio que para você ser curado, não basta você ter fé somente. Eu creio que nós temos que andar num caminho de obediência. Porque eu creio que o Senhor, Ele manifesta a glória dEle em nossas vidas quando nós estamos numa posição de obediência, num caminho de verdade, crendo que o Senhor sim é o Senhor das nossas vidas e que através dEle nós podemos receber essa cura. E foi assim que aconteceu comigo. Na verdade, quando eu tinha 21 anos, Então a primeira vez eu tive 14, quando aconteceu tudo isso eu tinha 21 anos de idade, eu era casada já e eu tinha um trabalho de babá. E os meus patrões, eles não sabiam que eu tinha epilepsia, porque a epilepsia ela é uma doença que muito delicada, então muitas das vezes você tem muita rejeição. Quando você fala que você tem epilepsia, eu sentia rejeição das pessoas na minha vida, na verdade. E aí, eles não sabiam que eu tinha epilepsia. Quando eu vi que essa hora chegou na minha vida, de eu receber essa cura, quando eu tive essa ministração, eu parei de tomar o remédio gradualmente.
Eu não parei de tomar o remédio do dia para a noite. E pela direção do pastor, ele falou assim, só que isso vai ficar entre eu, você e Deus. E aí eu falei assim, nossa, ok, né? E vocês sabem como que mulher gosta de falar muito. Mas foi um processo, na verdade, de obediência, de direção, crer. Irmãos, eu tinha que crer 100% no Senhor. Porque eu era babá, eu dirigia, o meu esposo não sabia, só eu e Deus. Então foi um processo assim, bem delicado, mas eu cria e eu colocava a mão na minha cabeça antes de eu dormir e eu falava assim, Senhor, eu tomo posse dessa cura porque o Senhor já levou essa enfermidade, não pertence mais na minha vida. Passados-se 3 meses, quando eu não estava mais tomando remédio, eu cheguei no meu marido e eu falei assim, já tem 15 dias que eu não estou tomando remédio 100%, porque foi um processo. Foi um processo de obediência, foi um processo de direção, porque nós temos que fazer as coisas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E foi fé, porque se eu não tivesse essa fé, eu teria desmorecido e teria tido mais uma crise, como muitas das vezes aconteceu. E quando eu cheguei pro meu esposo, eu falei, olha, já tem 15 dias que eu não tomo remédio, ele levou um choque, porque ele tinha já presenciado crises, né, que eu tinha. Desde então, eu fui curada. Só que eu queria contar só um pedacinho disso, que nós temos que ter uma vigilância muito grande nas nossas vidas. Quando eu tive o meu filho, aí eu fiquei grávida, aí eu tive que contar para os meus patrões, porque Jesus mandou, Jesus falou, agora você conta, e eles eram judeus. Jesus falou comigo, agora você conta para eles o que eu fiz na tua vida. Eu contei. Não fui mandada embora, eles me entenderam, eles creram, né, que realmente era um milagre. Eu tive que ir ao médico, os médicos falaram para ela, olha, ela foi curada, para a medicina não tem explicação, mas a fé dela curou ela. Então, assim, foi a fé, mas foi o Senhor, né. E o que aconteceu é que quando eu tive o meu filho, eu tive um começo de uma crise, quando ele tinha 41 dias. Porque a Bíblia fala que Satanás ele volta, e se a casa estiver vazia, ele entra e faz morada e vem com 7 espíritos piores. Mas ele foi muito infeliz, porque ele encontrou a minha vida no altar e a minha vida cheia do Senhor. E eu falei assim, não, Satanás, na minha vida mais não. Eu fui liberta, eu fui curada pelo sangue de Jesus. E nunca mais você vem passear aqui, porque aqui você não reina. E eu creio que Deus é tão caprichoso que eu tive 3 cesáreas, né? Porque muitas das vezes falam, você foi curada, mas, né? E aí, não, eu passei por 3 cirurgias, onde poderia ter tido uma crise. Mas Deus ele foi tão caprichoso que eu tive que ter cesárea, eu não tive um parto normal. Foram 3 filhos, eu tenho 3 filhos maravilhosos. Hoje eu já estou não tenho mais 21 anos, já tenho 13 anos, né, que eu fui curada, e eu estou aqui curada para a honra e glória do nome do Senhor. E eu gostaria de deixar um recado para você que talvez é dependente de um remédio, para você que está buscando uma cura no Senhor, não desista. Não desista, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Não fique aprisionado. Busque essa cura, porque Deus ele é completo. Deus ele tem plenitude para as nossas vidas. Não permita com que a enfermidade, a doença ou outros problemas da tua vida te aprisione. Seja livre em nome de Jesus. Eu profetizo que você seja livre, curado. Eu profetizo a vida de Cristo em cada um de vocês. Receba a plenitude de Cristo na vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse testemunho maravilhoso. Assim como a Renata, você também pode tomar posse da sua cura, porque Deus ele não tem filhos prediletos. Basta você crer, obedecer e toma posse em nome de Jesus. E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade ou testemunho e quer nos contar a sua história, entra na nossa página no blog, deixa o seu comentário que entraremos em contato com você. Espero que essa palavra venha produzir vida na tua vida e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.